Neste vídeo vou-vos mostrar como é que nós podemos construir um gráfico com um aspecto visual muito semelhante a este que aqui está, mexendo em algumas propriedades. E este é o tipo de gráfico que eventualmente se poderá aplicar a muitos projetos. Nós temos aqui um gráfico de barras, temos aqui, neste caso concreto, uma simulação de um gráfico que representa os dados dos participantes num passatempo entre homens e mulheres numa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e com aqui alguns pormenores relacionados com as cores, com a localização dos valores, com a definição dos valores das grelhas, etc. Então eu vou-vos mostrar como é que nós fazemos aqui um gráfico destes a partir do zero, mas quero chamar-vos a atenção mais uma vez para a forma como vocês podem consultar a documentação. Existem duas formas interessantes de vocês conseguirem consultar a documentação de uma forma eficiente. Uma delas é, obviamente, através do Docs, que já falámos aqui num vídeo anterior. A outra é através da exploração dos exemplos ou das demonstrações. Porquê? Quando vocês clicam nas demonstrações, vocês vão verificar que existe documentação para JavaScript, para frameworks como é o caso do Angular, Vue e React, mas dentro do JavaScript, ou Vanilla JavaScript, nós temos depois os diferentes tipos de gráficos. Nós vamos construir um gráfico de colunas. Quando clicamos no gráfico das colunas, nós vamos verificar que aparece aqui ainda mais opções sobre diferentes gráficos de colunas. Neste caso, iremos construir um semelhante a este. E quando vocês chegam a uma navegação deste tipo, o conjunto de documentação que aqui acaba por aparecer já está mais focado no tipo de gráfico que vocês querem construir. E, por conseguinte, será mais fácil vocês conseguirem encontrar as propriedades e respectivas opções que depois terão que manipular no sentido de obter o resultado pretendido. Dito isto, vamos então aqui, num documento completamente em branco, fazer a construção deste gráfico. Eu aqui já tenho um ambiente previamente criado, para não estarmos a perder muito tempo, e que basicamente tem os passos necessários para a construção de qualquer gráfico. Neste caso, vocês têm que ter uma estrutura de uma página web, depois têm que fazer a importação da biblioteca apexcharts.minjs onde quer que ela esteja. Eu aqui coloquei um título, participantes do passatempo, mas ele poderia ser colocado dentro do próprio gráfico. Depois temos aqui o elemento, que neste caso é um div, que será o elemento dentro do nosso HTML, onde o gráfico vai ser renderizado. E depois temos a parte do JavaScript, que está aqui dentro. Poderia estar num fecheiro à parte, mas eu optei por colocar aqui dentro. Basicamente eu fui buscar o elemento que vai servir para renderizar o gráfico, defini uma variável para colocar aqui dentro todas as opções do gráfico, nomeadamente aquelas que definem o seu tipo, as suas características e também as séries, que são os valores que serão renderizados, e depois aqui temos algo onde nós não vamos mexer, que é a criação de um objeto a partir da biblioteca apexcharts e depois a renderização, isto é, o desenho do nosso gráfico na tela. Ora, muito bem, relativamente às opções, o que é que nós vamos começar por definir para chegarmos àquele resultado que vimos anteriormente? Vamos começar por definir aqui o chart, e atenção que não existe nenhuma obrigatoriedade de vocês terem que seguir a ordem das propriedades da mesma forma que eu vou seguir aqui. Eu vou copiar e colar aqui para não estarmos a perder muito tempo e vou explicar muito rapidamente. O que eu defini aqui foi que o meu gráfico vai ser do tipo barras, vai ter uma largura de 700 pixels e uma altura de 500, ok? E relativamente às opções do meu chart, estamos ditos. No entanto, nós necessitamos de um outro dado que é importante, que são as séries. E neste caso, as séries permitem definir então quais são os dados que vão ser apresentados no nosso gráfico. As séries é sempre um array. Pode ser um array, no entanto, de um único elemento, que é o que nós vamos fazer aqui. Eu vou colocar aqui um elemento e vou colocar aqui data, 2 pontos, e vou colar aqui os dados para não estarmos a perder aqui muito tempo. Então eu vou colar aqui estes dados, e estes dados são 7, são dados completamente aleatórios, não têm nenhum fundamento científico, nada do género, e com esta informação que nós aqui temos, já estamos em condições de poder renderizar o nosso gráfico. Reparem, temos as opções do chart e temos os dados que vão ser apresentados. Então se eu agora regressar aqui e refrescar, reparem como o meu gráfico já é apresentado. É evidente que a forma como estes valores aqui são apresentados, as cores, a barra, etc., a forma como eles são apresentados são com valores padrão. Isto é, são valores que foram atribuídos automaticamente pelo próprio apexcharts, porque nós não especificamos propriedades alternativas para os alterar. Mas nós iremos fazer isso relativamente a algumas das situações. Como vocês veem, por padrão, o sistema já vem com um conjunto de implementações muito interessantes, onde nós podemos fazer aqui um mouse over e ver os resultados. O que nós agora vamos fazer é começar a trabalhar um bocadinho
a parte dos eixos, dos números, etc. A primeira coisa que vamos alterar é aqui estas designações que aqui estão. Eu quero alterar isto, em vez de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vou passar para segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Bom, eu vou fazê-lo então da seguinte forma. Vou adicionar aqui mais uma propriedade e aqui nós temos duas opções no caso dos gráficos de barras. Nos gráficos de barras nós podemos utilizar uma propriedade chamada Labels. E dentro do Labels nós vamos colocar um array onde podemos definir especificamente o texto que irá aparecer para cada um destes valores. Ok? Eu chamo a atenção que se vocês colocarem menos aqui ou menos ali, poderemos ter problemas na renderização do gráfico e, portanto, nós não queremos erros. Então tem que ter a certeza absoluta que o número de valores que estão aqui corresponde exatamente ao número de valores que ali estão. Então, se eu agora voltar aqui e fizer um render, reparem como cá em baixo, no eixo do X, eu já tenho os valores corretos. Poderíamos ter feito isto de uma outra forma, que eu irei agora aqui colocar simplesmente com um copy-paste, e que é uma forma que eventualmente será mais comum para outros gráficos, que é esta que aqui está. Eu vou comentar aqui esta e vou descomentar esta. Isto é, nós definimos para o eixo do X aquilo que se designam por categorias. E as categorias não é nada mais, nada menos que um valor semelhante ao do Labels. E se nós agora, ou do Label neste caso, se nós agora refrescarmos aqui, vamos ver que temos um resultado exatamente igual. Bom, vou deixar ficar aqui comentado este e vamos passar à parte seguinte. A parte seguinte diz respeito à localização destes valores. Vocês podem pura e simplesmente querer que eles não apareçam, mas é importante em termos de leitura que eles apareçam. Mas eu não quero que eles apareçam aqui a meio, eu quero que eles apareçam aqui no topo. Bom, então aqui vamos ter que dar uma volta um bocadinho maior. Vamos escrever aqui Plot Options. Dentro do Plot Options nós vamos ter um objeto. Dentro deste objeto nós vamos dizer que o nosso gráfico é de barras e, por conseguinte, para gráficos de barras nós queremos que elas não sejam horizontais, então neste caso horizontal false. E a seguir vamos colocar uma outra propriedade chamada Data Labels. E o Data Labels não confundir com os labels que aqui estão. Os labels são os labels do eixo. Os Data Labels são os textos que aparecem nos dados, ok? Então estamos a falar especificamente destes valores numéricos. Ora, neste caso, no Data Labels, eu vou dizer que quero que a sua position, seja no top, ok? E agora reparem então o que é que vai acontecer. Se eu agora refrescar, reparem como os valores ficam encostados lá no topo. Se vocês quisessem que eles ficassem cá em baixo, então substituiríamos por bottom, ok? Bottom significa no fundo, então nós vamos refrescar aqui e reparem como os valores aparecem aqui, ok? Então eu vou deixar ficar aqui no top. E vamos avançar agora com uma outra configuração, que é a seguinte. Eu quero que aqui o meu eixo vertical do Y seja entre 0 e 100, independentemente dos valores que aqui são apresentados. Aqui automaticamente o Apex Charts faz um ajuste em termos de escala do Y. Mas eu quero especificar essa escala. E reparem que ele automaticamente também dividiu em blocos ou intervalos de 20. Bom, eu aqui vou dizer o seguinte. Y-axis, isto é, no eixo do Y, eu quero que, no mínimo, o valor seja 0, no máximo, o valor seja 100. Então reparem o que é que vai acontecer só simplesmente com aquela alteração. Eu vou refrescar e reparem como automaticamente o gráfico ficou com uma escala diferente. Bom, vamos ainda fazer aqui uma outra situação, que é colocar linhas verticais que partem do eixo do X. Ora, como é que nós vamos fazer isso? Bom, neste caso, eu vou aqui adicionar mais uma propriedade e é assim que nós vamos construindo o nosso gráfico, que se chama Grid. Esta propriedade Grid vai permitir dizer-me, primeiro, que eu quero que seja apresentada show true, okay? Vou reforçar isto, mas quero que no eixo do X-axis, eu quero que as linhas, ou as lines, sejam com show true, ok? E portanto, eu estou a dizer que na minha grelha do gráfico, quero que sejam apresentadas as linhas e, especificamente no eixo do X, as linhas também são apresentadas. Então reparem o que é que vai acontecer agora. Passou a existir aqui uma divisão vertical que acaba por facilitar a leitura do nosso código. Vamos avançar ainda agora para um outro aspecto. Nós vimos no exemplo que aqui está que nós tínhamos então homens e mulheres.
com cores diferentes, etc. Ora, nós necessitamos, neste caso aqui, de adicionar mais uma série. Para adicionar mais uma série é muito fácil. Bastará copiarmos aqui esta informação e adicionar mais uma série. Só que como eu quero que os valores não sejam exatamente iguais, eu vou aqui copiar e colar uns valores diferentes, ok? Para nós termos os gráficos com dados diferentes. Agora reparem o seguinte, quando eu refrescar o meu gráfico, nós já vamos ter aqui duas barras por cada dia. Eu quero, no entanto, dar um nome específico a cada uma destas séries. Então, para isso, vocês têm a propriedade name, que eu vou colocar aqui homens. Vamos colocar aqui uma vírgula para evitar este erro. E agora vamos colocar aqui o name, isto é, o nome da série, que passa a ser mulheres. Aqui, mulheres, ok? Então agora, se eu refrescar, reparem o que é que vai acontecer aqui. Automaticamente as nossas séries ficam alteradas e aqui também as tooltips também ficam. Aqui estamos nas mulheres, aqui estamos nos homens. Vamos finalmente alterar as cores. Bom, para alterar as cores, eu vou puxar aqui até ao fundo. Poderia colocar numa outra localização qualquer e neste caso vou simplesmente dizer colors. E as cores vão ser um array. Este array vai definir o quê? A cor de cada uma destas séries. Então a primeira cor que eu definir vai definir a cor destas barras e a segunda vai definir a cor das barras das mulheres. Então aqui eu vou definir um azul e vou depois definir um rosa, ok? Para seguir mais ou menos um bocadinho os estereótipos. Ora, eu neste caso, para não estarmos a perder muito tempo, eu vou copiar e colar aqui as cores. Elas são designadas aqui em formato hexadecimal. Aqui é um azul e aqui será uma espécie de um rosa. Se eu agora aqui refrescar o meu gráfico, vocês têm então a oportunidade de verificar que temos um gráfico em tudo semelhante. Aqui, aliás, eu diria que está igual. Temos um gráfico exatamente igual àquele que eu apresentei no início deste vídeo. Chamo a atenção mais uma vez que a construção destas opções que aqui estão obedecem a um estudo obrigatório da documentação que vocês não têm que sequer que decorar. Porquê? Porque se vocês souberem consultar exatamente as propriedades que cada gráfico admite, vocês vão poder explorar, testar e verificar se o gráfico está de acordo com o aspecto visual pretendido.